Vou ler 2 versículos da palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Jesus principiou assim os seus sinais. Em Caná da Galileia, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fazer a pergunta para os irmãos: qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? O primeiro milagre foi uma ressurreição? Uma cura? Multiplicou os pães? Foi um milagre de transformação. E foi aonde? No casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi em um casamento. Quando o homem se converte de verdade, a primeira coisa que acontece com ele, ele muda no casamento. Aí ele converteu em casa, continuou mesmo, ele não se converteu. Agora ele é da igreja cristã, mas não. Vamos ver a mente do Senhor. Todos os profetas profetizaram sobre o ministério de Jesus. Jesus agora vai começar o ministério dele. Ele podia começar com a ressurreição, andando sobre as águas. Não, ele escolheu: ó, eu vou começar o meu ministério. O primeiro milagre vai ser em um casamento. Ele quis mostrar que casamento para ele é prioridade. Não foi o segundo, terceiro, quarto milagre, foi o primeiro. Casamento para o Senhor é prioridade. O seu casamento é prioridade para Deus. O Senhor quer isso. E se é para Ele, tem que ser para nós também. O nosso casamento, o nosso lado não pode estar em quinto, sexto, quarto lugar. Primeiro é de Deus. Primeiro, na nossa vida, o nosso lado tem que ser prioridade. Não é os nossos amigos. Olha, quando Deus criou Adão e Eva, criou Adão, e viu Deus que não era bom que o homem vivesse só. Não foi isso? Então, Deus olhou e viu que o homem estava só. E Deus que não era bom, a solidão não é uma coisa boa. O que Deus fez? Olha a mente do Senhor. O que o Senhor fez? Deu a ele um amigo. Podia ter dado um amigo, um primo, um irmão. Não podia? Deus sempre falou: poder, eu vou criar um irmão. Adão. Deus não deu um amigo, não deu um irmão, não deu um tio, não deu a mãe, não deu a esposa. Depois vieram os amigos, foram gerando, vieram os pais. Então a sua esposa está acima dos seus amigos. O seu marido está acima das suas amigas. Deus te deu uma esposa. Deus te deu um lar. E esse lar que o Senhor te deu é prioridade para o Senhor. O Senhor move os céus para abençoar o seu lar. O seu lar não está em terceiro, em quinto lugar, não. O seu lar é prioridade, é algo da graça de Deus. Aleluia! E a sua esposa, no seu ciclo, é a pessoa mais importante. Depois de amigo, de pai, de mãe, o seu marido é a prioridade. Veja, quando Adão pecou, veja como o casamento é importante para Deus. Quando Adão pecou, Adão perdeu tudo, não foi? Quando ele pecou, ele perdeu o corpo glorificado, perdeu a salvação, perdeu a eternidade, ia passar a morrer, não ia poder mais ver a face do Senhor. O Senhor tirou tudo, mas não tirou o casamento. Ele pecando. Porque o casamento é importante para Deus. Uma igreja forte é feita de famílias fortes. E os vossos lares são fortes no Senhor. Se você falhar, o Senhor tira a sua função, tira dom, tira ministério, mas Ele não vai tirar o seu lar. Você pode querer ir embora, Ele não vai tirar.
uma falha, igual Adão fez. Adão não obedeceu, só tirou tudo dele, mas não tirou nada dele. Se você cometer uma falha, você pode perder o ministério, perder o diaconato, perder a função, perder o grupo, perder os dons, mas o seu lar você não tira. E se você clamar, ele te abençoa. Porque Deus ama a família. Glória a Deus. A nossa família é amada pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que dia que Jesus foi às bodas de Canaã? Ao terceiro dia, fizeram-se umas roupas. Por que é o terceiro dia? Isso para Israel tinha um significado. 3 para nós fala da ressurreição, né? Para Israel 3 significava aliança. Porque foi no terceiro dia que Deus fez aliança com Moisés. Foi no terceiro dia que o Senhor fez aliança com Israel no monte. No terceiro dia. E um dia antes ele avisou: amanhã eu vou descer ao monte para fazer aliança. Então o Senhor foi no primeiro dia, a gente foi no terceiro. Para mostrar o seguinte: casamento é uma aliança. Casamento não é contrato. Essa é a diferença da igreja e do mundo. Para o mundo, o casamento é um contrato que pode ser desfeito, que tem cláusulas, que tem condições, que tem interesses. Contrato é interesses. Contrato não é condições não usadas. Se você não cumprir as condições, não acaba com o contrato. Casamento com o Senhor é uma aliança eterna na presença dele. Não porque nós somos eternos, mas porque o amor de Deus é eterno. Amém. Então, no dia que você veio aqui à frente e casou, você fez uma aliança com a sua esposa e uma aliança com Deus. Amém. Contrato você pode fazer, aliança não. Contrato pode acabar, aliança é eterna. Contrato tem condições e interesses. Aliança é feita por amor. E a aliança não se quebra. Você pode quebrar a aliança, mas ela continua existindo. E no dia do juízo ela testemunha contra você. E se você for infiel, o Senhor permanece fiel. Eu estou avisando de uma pessoa que está aqui no final do sexo. E se nossa esposa fala assim, chega em casa, era você. Mas quando dá, e não dá uma briga terrível, né, galera? Porque as irmãs são muito confiadas. Mas o Senhor não falou realmente. Era uma mão que tinha uma aliança de ouro, mas estava assim, fininha assim. Mas quando acabava essa reunião, a aliança estava totalmente restaurada. Glória a Deus. Maravilha. Totalmente restaurada. Quando o vinho acabou, vinho fala de quê? Vinho fala de quê? Só que é óbvio para perguntar, não vai nada. Vinho fala da Igreja do Sangue, que é o sangue. Na ceia, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice de vinho, diz o quê? Este é o meu sangue. O sangue de Jesus é a maior expressão de amor que existe. Ele tem derramado o sangue dele por nós, sem ter certeza da nossa resposta, porque o verdadeiro amor é incondicional. Ele amou, nos amou e nos deu livre-arbítrio para rejeitar o amor dele. Porque o amor de Deus, o verdadeiro amor, é incondicional. Quem faz por amor não faz para nada em troca, faz porque ama. Quando começa a cobrar demais, outra coisa, gratidão não se cobra, gratidão se recebe, se dá. E o segredo do casamento é você ser grato à sua esposa. E você ser grato à sua esposa e ao seu marido. Ela está me aguentando 20 anos. Você tem que ser muito grato a ela. 20 anos fazendo aquilo que eu gosto. Tem que ser muito grato a ela. 20 anos orando por mim. Tem que ter gratidão. Mas vamos voltar aqui. Vamos voltar. Então o vinho é a maior expressão de amor que existe. E o vinho acabou naquele casamento? Sim ou não? O vinho acabou? Sim ou não? Sim. O vinho acabou? Sim. Mas Jesus estava naquele casamento? Ah, peraí. Isso é possível?
Jesus estava no casamento e viu o amor? Sim. Tem evangélicos se divorciando. Tem diáconos se divorciando. Tem pastores se divorciando. Se o casamento depender só do Senhor, nunca tem divórcio. Porque Jesus disse para os fariseus, no princípio não é assim. Mas também depende do homem, o homem é fraco. Mas quando nós estamos na dependência do Senhor, o Senhor preserva o nosso coração. Graças a Deus. Então, olha, o fato de você estar na igreja não garante que o seu caminho vai acabar. Tinha vinho, Jesus está e acabou. Você ser evangélico não garante que vai ter divórcio na sua casa. E agora? Não brinque com o seu casamento. Não brinque com o seu casamento. Ah, ele é um servo. Um homem tem limites. Não, ela era serva. Ela pode chegar onde ela não aguentar mais. A palavra classifica amor como o quê? Como o quê? Amor é dom espiritual. Amor é meio de graça. Amor é meio de graça. Pode errar à vontade, sim ou não? Não. Amor é dom espiritual? Não. Amor é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, mansidão, alegria. Um fruto pode morrer se você não cuidar dele. O fruto, para existir, tem que ter calor, tem que ter luz, tem que regar. Aleluia. O amor tem que ser cuidado. O fruto do amor de Deus nasceu na sua vida. O fruto do amor de Deus nasceu no seu casamento, não é? Cuida desse fruto. Rega, calor. Tem que regar com gestos, com palavra, com perdão, com dedicação. E o fruto vai ficar vivo. E o fruto do amor é um fruto maravilhoso. Que os nossos filhos possam comer desse fruto. Porque ele é doce ao paladar. Então, o vinho pode acabar. O fruto pode morrer. Cuida dele. Cuida dela. Você sabe o que ela gosta. Você sabe o que ele gosta. Fruto. Agora o vinho acabou. Quem foi que tentou resolver o problema? Afogaste? A mãe. Maria logo tomou conta da situação. Peraí, ó. Chamou o senhor, não, peraí que eu vou resolver. Eu vou falar com meu filho. Ó, meu filho, sim, acabou o vinho, dá um jeito aí. Olha, o que acaba com muito casamento é a introdução dos pais. Não sei se tem aqui. Para você, marido, tem que pôr o limite da sua mãe às vezes. E você, esposa, tem que pôr o limite da sua mãe também, não do seu pai. O pai vai resolver. E não vai resolver. É Jesus que resolve. E Jesus está resolvendo aqui. Nós vamos sair daqui hoje com os nossos lares mais fortes pela palavra. Pela palavra. Agora, não é a mãe que resolve, não. Agora, a esposa ou o marido tem que ter sabedoria. Porque se chega a pastor, você teve um atrito com a sua esposa. Eu não sei se vocês sabem, às vezes o esposo, desde a obra, briga às vezes ainda. Vocês sabiam disso? Se brigam? Pastor, eu sei disso, pastor. Aí cá tem pratos voando até hoje. Olha, está vendendo uns pratos agora, quando quebra não faz barulho. Aí você está brigando com o esposo, ele fala o que não deve falar, você chega com sua mãe. Olha, quando é pro seu pai, pai é pai, o seu pai ele vai ficar bravo demais com o seu marido. Só que amanhã você faz as pazes e fica amorzinho pra cá, amorzinho pra cá. Seu pai continua bravo, porque é a filha dele. Observa o livro de Cantares. Salomão não cita um defeito da Sulamita, não cita. Mas eu pergunto, ela tinha defeito? Sim ou não? Sim, os defeitos dela ficaram para ele.
fala de Salomão, só o armado, é como a roda de Saron, é como pulando, não fala. Salomão tinha defeito. Qual eram os defeitos de Salomão? Ninguém sabe. Morreu com ela. Os defeitos do seu marido é para você. Os defeitos dela é para você. Não vai para o pátio da igreja falar o defeito dele. Não faz isso. Você está desonrando a sua casa. Fala com o Senhor. Porque o Senhor responde. O Senhor responde. Essa reunião, por exemplo, foi uma resposta do Senhor para alguns cristãos. Mas o Senhor. Agora Jesus começa a operar. Jesus tinha acabado. Jesus começa a operar. Nós podemos ver naquele casamento 3 situações diferentes. E nós vamos identificar aqui em qual desses 3 estágios que está o nosso casamento. Primeiro estágio, ou primeiro momento, não tinha mais nada. Não tinha vinho, acabou tudo. Não tinha nada. E a festa ia acabar e ia cada um para casa. Segundo momento, Deus traz a água, Deus tinha água, mas não tinha vinho ainda. Mas tinha água. Agora, tinha água. A água é o básico. E o terceiro momento, tinha o melhor vinho. São 3 momentos diferentes que o casamento pode estar. O primeiro momento, qual que é? Não tinha mais nada. Não tem mais amor, não tem mais paciência com o outro, não tem mais conversa, não tem mais amizade, não tem mais nada. Está na hora de acabar a festa, então não vai tocar. O segundo tinha o quê? Tinha só água. Água tem gosto? Tem sabor? Tem cheiro? A água é aquilo para suprir a sua necessidade básica da vida, uma necessidade orgânica. É um casamento que não tem mais sabor, não tem alegria, mas ele supre a sua necessidade social, como homem, como mulher, a necessidade para criar um filho, porque tem que ter esposa, não pode ser diácono, não pode ser pastor. É só para suprir necessidades básicas. Mas está junto, porque é uma necessidade. A água é uma necessidade. O casamento é uma necessidade social, como o homem também é. Mas o terceiro, Jesus trouxe de volta o bom vinho. Vinho tem cheiro, vinho tem sabor, vinho tem gosto, vinho tem cor. O casamento tem um bom cheiro de Cristo. O casamento que você olha, você vê, você a cor da presença do Espírito Santo. Você vê lá, tem luta, mas você vê, o Senhor está presente nesse lar. Você olha, são 2 servos. Qual desses 3 é o seu casamento? Não levante a mão. Vai dar briga em casa. Mas você sabe. Sabe o que é importante? É que Jesus está aqui. Ele é o Senhor. Aleluia. E é nessa hora que as coisas vão errado que muda. Até ali, Jesus era convidado. A partir dali, ele virou o anfitrião da festa, o Senhor da festa. Maravilha. É na hora que surge o problema que ele aparece e vira o Senhor. Ele era um convidado. E quando ele é só um convidado, o dia acabou. Ele não pode ser um convidado do nosso lar. Ele tem que reinar no nosso lar. Glória a Deus. Porque a obrigação em Israel de fornecer o vinho era de quem? Era do noivo. Não era do convidado. Era o noivo que tinha que dar o vinho. Jesus, naquela hora, ele toma para si, ele é o noivo eterno. Ele toma para si a obrigação, ele é o Senhor da festa. E quando ele é o Senhor da festa, ele resolve. Jesus não é só um convidado da sua casa, ele é o Senhor da festa. Estão consultando o Senhor, está na direção do Senhor, vida no altar. Se ele é o Senhor, o vinho pode até acabar, mas ele está de volta. Guarda uma coisa: o amor de Deus sempre ressuscita. O amor pode ser crucificado, o amor pode ser sepultado. Jesus é a expressão do amor de Deus. Você pode pegar o amor de Deus, você pode chicotear,
você pode maltratar, você pode crucificar, pode sepultar, mas ele ressuscita. Se o amor acabou, é só você orar que ele vai ressuscitar. O amor de Deus não morre. Você chicoteou, maltratou, foi grosso, foi delicado, mas você vai perder perdão, misericórdia. Deus ressuscita. O sepulcro vai abrir, vai sair, e o amor vai voltar para sua casa. Não sei se os irmãos sabem disso. Estava lendo assim, usos e costumes de Israel. E a coisa que eu confesso que eu não sabia. Havia uma tradição em Israel, se o seu noivo deixasse acabar o vinho na festa, que era uma grande vergonha para a família, era uma coisa, para eles era uma vergonha da sociedade, porque a festa acabava, a pessoa vinha de longe, era uma vergonha terrível, era uma lá está escrito o seguinte, que havia uma tradição em Israel, que se o noivo deixasse acabar o vinho, ele ficava com a dívida com a família da noiva, tinha que pagar, pela vergonha que ele deu, ele tinha que pagar. A festa acabava e embora ficar com a dívida. Quando um casamento acaba, fica com a dívida. Se você sai de casa, arrumou uma paixão, foi embora, você vai ficar com a dívida com os pais dela. Você foi lá buscar, tirou ela de casa, casou, ela deu 20 anos da vida dela para você, e você vai embora. Você tem uma dívida com os seus filhos também, que eles vão crescer sem um pai em casa. Você vai ter uma dívida com a sociedade e com a igreja. Você pode ir embora, mas você vai ficar com a dívida. E pior, uma dívida com o Senhor. Casamento, quando você acaba, fica a dívida. Você vai ter que pagar com seus filhos, que vão crescer, vai com 20 anos, 40 anos, não tive um pai em casa, ele arrumou a paixão e foi embora. Você vai dever isso aos seus filhos. No domingo do almoço, você não estava lá, você vai dever isso para ele. Naquele casamento, aquele noivo não tem que pagar dívida nenhuma. Sabe por quê? Porque Jesus estava lá. Jesus pagou a nossa dívida. Jesus está no nosso lar. Jesus é o nosso milagre. Observe uma coisa. Os nossos filhos são nosso sangue. Nossos filhos são nosso sangue. A nossa esposa é nosso sangue? É o que então? A nossa esposa é a nossa carne. Os filhos são nosso sangue, mas a nossa esposa é a nossa carne. Mãe, que é apaixonada pelos filhos, os seus filhos têm o seu sangue, mas o seu marido é a sua carne. Sangue se doa? Sangue se doa? Sangue é para doar. Essa é a grande verdade. Nós vamos doar os nossos filhos. Nós criamos, educamos, ensinamos, mas um dia ela vai casar e você vai doar para o marido ou para a esposa. Não é, Calvão? É verdade. Você cria, você educa, você ensina o Senhor, você dá estudo, você disciplina. Um dia você vai doar para o marido e vai casar na presença do Senhor e vai ser uma bênção. Carne não pode ser doada? Você vai doar carne? Não, você pode doar, vai fazer um enxerto. Mas se você for doar, o que vai fazer? Vai fazer um enxerto. Você jogou um pedaço aqui. O que vai acontecer? Vai ficar o quê? Vai doer e vai ficar marca. Os filhos não vão doar, hora, vão casar. Mas a esposa não. E se você tirar, vai ficar cicatriz. Todo divórcio deixa a marca. Todo divórcio deixa a cicatriz. Vai embora, você vai ser feliz. Você vai estar lá feliz, mas vai ficar uma cicatriz. Vai ficar um pedaço a ser arrancado. A esposa não é o nosso sangue, mas é a nossa carne. A sua esposa é sua carne.
E a carne é sensível. Se você tocar aqui, o corpo todo sente. Se alguém te tocar, ela chora por você. Porque a sua carne ela sente. Se alguém for mexer com você, o seu marido sai em defesa na hora, porque ele é sua carne. Não serão mais dois, mas serão uma só carne. Aquele foi o primeiro milagre de Jesus? Não. O texto não fala que foi um milagre. Foi um sinal. Um sinal. E assim Jesus principiou os seus sinais. Um casamento abençoado é um sinal para o mundo. E que pode existir um lar estruturado, forte e feliz. Porque hoje o casamento está sendo atacado, a família está sendo violentada. Tem leis contra o casamento. Mas o casamento abençoado é um sinal para o mundo que há lares fortes no Senhor. Eu quero ter um lar assim, então vá na presença do Senhor. E qual foi o primeiro sinal que Jesus operou? Qual foi a operação que Jesus fez naquele casamento? Foi de que? Foi no começo. Qual foi o sinal que o Senhor operou? Transformação. Entenderam? Quem entendeu? Por que ele é muito sábio? Por que não foi a cura, uma educação de pão? Não vai faltar comida, não. É transformação. No casamento, que acabou o vinho, ele fez uma transformação. Eu sou Deus que transforma casamentos. Essa é a mensagem. O seu casamento pode estar horrível, mas Jesus pode fazer a transformação. Sinal em água, de água em vinho, ele vai ser glorificado. Não desista. Não desista. O justo viverá na fé. E se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Não recue, não fuja. Não faz igual a José. Né? Maria falou que estava na do Espírito Santo. Sim. E José intentava secretamente deixar Maria fugir. Ninguém sabia, estava no coração dele. Ele estava, vamos largar essa mulher, vamos fugir. E José intentava secretamente no coração. Vou sair de casa, vou sair do lar. Mas o Senhor sabia, o Senhor sabe. O Senhor sabe. E apareceu em sonhos, onde apareceu, ele foi liberto, e o Senhor está aparecendo a você hoje, nessa glória. Porque ele conhece as intenções do seu coração. Você está secretamente no seu coração, querendo largar a sua esposa. Mas o anjo do Senhor, o Senhor enviou o seu anjo a essa reunião. O Senhor está operando aqui muitas libertações hoje. Muitas libertações. Nós vamos voltar diferente para casa hoje. Nós vamos voltar diferente. Nós vamos voltar transformados. Nós vamos voltar abençoados. E nós vamos encerrar essa reunião agora aqui cantando louvor e glorificando. Glória a Deus. Porque há uma porção do Espírito Santo sendo derramado do Senhor. Quem estiver sentindo, quem está crendo, pode glorificar. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquela roupa que eu fiz do culto foi qual? Aleluia. Glória a Deus. Deus da glória. Deus da glória. Oh Deus. Aleluia. Maravilha. Deus transformou o seu marido. Deus transformou o seu marido. Glória a Deus. Senhor, conforme o teu querer.
Toda palavra humana é desfeita agora em nome de Jesus. As palavras de Deus vêm de nós. Assim diz o Senhor. Eles são retornos dos nossos lares. Os lares de casa são fortalecidos aqui. Aleluia. Igreja, servos amados, podeis glorificar o nome, porque há 10 lares nesta noite eu estou restaurando, lares que aos vossos olhos não havia mais solução, mas o poder da minha palavra nesta noite restaura essas vidas. Enquanto a vossa vinda aqui neste lugar foi para restaurar, foi para renovar, foi para reviver o primeiro amor das nossas vidas, o amor que um dia confessaste a mim. Por isso, meu servo, minhas servas, podeis nesta noite dar o brado de vitória, porque nesse momento os meus anjos já foram enviados aos vossos lares para abençoar, para repreender opressões, atividades, investidas que estavam vindo sobre nós. Mentes eu tenho mudado nesta noite, para que possais, filhinhos, saber que o vosso Deus, Ele ama as vossas vidas. Eu tenho nesta noite superado os vossos corações. Em especial, a uma das minhas servas, a qual o companheiro não está aqui, tens orado, tem pedido nesta hora por ele. Eu te digo, minha filha, teu clamor subiu perante Deus. Meu anjo já está operando naquele coração. Transformação pela tua fidelidade. Não querias estar aqui. Estavas até mesmo preocupada como seria retornar para a tua casa. Mas eu te digo nesta noite, minha filha, vai em paz. A tua fé operou naquele coração. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, espirituais. Uma visão. O Senhor deu uma revelação assim. Nessa noite a minha palavra venceu. Só mostrar um casal que dentro do lar deles eles construíram, era como se fosse uma represa, e a água ela foi sepultando, foi represando. E eu podia ver, o Senhor me fez ver que haviam rachaduras, porque os limites daquela represa não estavam entrando mais, estavam nos últimos momentos. Mas eu podia ver que o anjo, ele se direcionava a esse casal e ele ensinava os dois, pessoal, olha, vamos ajoelhar. Que maravilha. E há muito tempo os dois não ajoelhavam mais juntos, oravam sozinhos. Quando eles se ajoelhavam os dois juntos, o anjo se ajoelhava junto com eles. E eles começavam a orar juntos. Depois eu ouvi uma palavra que falava assim: o diálogo para vencer todas as coisas. Aquela represa ela era Explodida. Ela explodia. A palavra poder, que aparece também a palavra poder no grego, é da mesma raiz da palavra dinamite. Da mesma raiz. Porque o poder de Deus, ele explode as opressões. Essa represa é mais de anos. O Senhor explodiu tudo hoje, acabou. Tem uma serva que está aqui, o Senhor falou assim: eu só quero de ti o perdão. Tudo no seu lar, eu vou fazer. De ti, eu só quero o perdão. O Senhor está dizendo que a irmã está aqui, ela vai voltar para casa, você vai voltar para casa, mas a fé está lá. Pelo marido. A fé está lá. Mas quando ela chegar em casa hoje, encontrar com ele estava como um cordeiro. Ele estava como uma ovelha. Louvado seja o Senhor.
e cantar. Nós vamos encerrar com louvor. Vamos encerrar com louvor com um bravo de vitória. Feliz aquele que esteve na casa do Senhor nessa noite. Glórias! Glórias! Aleluia! Deus é maravilha, seu Senhor! Glórias! Repouse sobre os vossos lábios, hoje e para sempre. Amém.